1931, dia 10 de abril. Quase nasceu no dia das mentiras. No dia das mentiras. No dia 1 de abril. Não nasci no dia 1, nasci No dia 10. No dia 10. Pois, é isso. Aqui em Pombal. Aqui no Pombal, pois. Os seus pais? Os meus pais eram um casal que vivíamos, graças a Deus, posso dizer assim. Fui das crianças criadas para mais fartura, que se criaram no Pombal. A minha mãe era uma cozinheira superior, nunca vi ninguém melhor. E tínhamos assim muitos amigos. E os obreiros antes queriam vir trabalhar para nós, só por a comida, do que para alguma gente a pagar e a comer. Ainda fui há 2 anos ao Pinhal ver um velhote que era nosso obreiro, que vinha cá. Tive lá um homem, um rapaz, que também já está velhote, que nos fabricou os prédios 21 anos. Era ele que fazia tudo. Depois o meu pai deixou de poder, o meu marido foi para a Alemanha e eu cá fiquei entregue ao casal. E muita gente a querer trabalhar, não é? Era. Pois. E pronto. E depois ficou até que também morreu com 80 e tantos anos. E praticamente por quase me mataram. Estava sentado à entrada, lá em cima da estrada, uma senhora viu que um carro tinha tirado a carta há pouco tempo, quis virar para baixo, não desfez a curva, foi-lhe bater às pernas, desfez-lhe uma perna e pouco tempo viveu. Oh. Daí resultou uma minha filha que cismava sempre que havia ser médica, queria ser médica desde criança, muito inteligente. Quando foi aquele desgosto, estava sempre agarrada ao avô. A linha sempre agarrada ao avô. E quando teve aquele desgosto dele, ficou diabética, que daí morreu ceguinha e numa cadeira de rodas. Mas disseram os médicos que foi qualquer coisa que deu no pâncreas e que não coisava insulina. Começou a ficar, andava no 5º ano. Foi para lá, mas já assim um bocado, mas a gente não desconfia de nada, muito caída. Elas estavam, os meus filhos estudaram todos em Bragança, como nós lá tudo. E então, quando lá chegou, trincou um dedo e foi ao hospital, trincou o dedo na porta da casa de banho, foi ao hospital para fazer curativo. E à noite, elas estavam no lar da... Eu bem queria falar, mas depois esqueci. No lar para os casados que havia lá de Freiras, era onde eles estavam todos. Mas uma colega dela, do mesmo ano, era filha do diretor da Polícia Judiciária lá de Bragança. Deram-me para mim, vai para a nossa casa, vai para mim, e lá foi para o pai dela. O senhor era muito amigo dela, chamava-o meu menino Jesus, era como lhe chamava. E chegou a casa e viu-a muito mal e disse-lhe assim: a dor tinha tudo, disse à mulher, à menina, vais caminho ao hospital, que ela não está boa, pai. Vais deitar, pega lá esse comprimidinho e vais. Mas ele, muito preocupado, às 2 da manhã, ele foi ao quarto, onde ela estava também, já estava em coma. Esteve no hospital mais de quantos dias em coma, e estive lá desde janeiro que foi, o fim das férias do Natal, até lá a Páscoa, internada no hospital. Os médicos eram muito amigos dela, ela queria ser médica, e então diziam, olha, tu daqui não sais enquanto não souberes dar uma piquinha em ti com insulina. Enquanto não deres a insulina, porque tu por onde foste tens que levar contigo. E uns pacotinhos de açúcar no bolso. Tanto podes ter falta de açúcar como de insulina. E assim esteve. Quando foi depois da Páscoa, deram lá alta já, foi para a coisa, ainda descansou ao 5º ano. Era uma inteligência. Olha, mas isso já foi nos anos... Já, nos anos 70. Pois, quando foi para
Ela tinha que idade nessa altura, quando faleceu? Tinha 14 anos, quando foi. foi para o 5º ano. Era mais velha que a Alzira. Não, era mais nova. Era mais nova. Era mais nova. Olha, Dona Florinda, eles foram todos estudar para Bragança, os seus filhos. Foram todos? Para Bragança. Foram Mas todos. porquê? Porque tinham aqui transporte perto? Não, iam no comboio Pois. e lá estavam, tinha aquele lá que albergava os estudantes, Pois. a Casa do Arco. Já me Ah, é a lembro. Casa do Arco. Casa do Arco. Do Arco. E então iam para lá. Depois, quando a Zira acabou o coisa, foi para o Porto, para a universidade, a Eduarda também foi com ela. E então ela dizia assim, olha, minha mãe, eu cada vez que ela entrava muitas vezes em coma, eu cada vez que estou em coma, cada vez que estou em coma, perco o troco. O raciocínio. Não, podia, pronto, ver tal coisa. Eu sabia tudo e sei tudo, mas não, basta-se não digo nada. Não era capaz de pensar? Não, Raciocínio. morriam-lhe As ideias. Os neurónios. os Os neurónios. não é? É. Morriam e depois ficava assim, de maneira que já deixou 600 contos de livros de medicina que ela tinha já comprado para estar sempre a estudar. Depois formou-se e eu não posso ser coisa, mas sou enfermeira. E aconteceu-lhe que quando abriu o hospital em Macedo de Cavaleiros, foi que ela saiu e foram para lá. Eu para ali, o doutor, aquele médico que eu sei o nome, mas já estou assim uma burra, foi que separou as primeiras siamesas cá em Portugal, o doutor Santinho Martins, não é? Ora, eu achei o nome, mas pronto, a cabeça passa. E então foi para lá e olha que aconteceu-lhe algumas vezes terem operações para fazer a radiação, se a Eduarda não está, não se faz. E ela dizia para as outras infecções muito valentes, sabeis tudo, cuidais nas mulheres, pois eu não tenho forças para pegar nela porque ela já mal tinha de pé, mas se eu não estiver aqui a tomar conta das máquinas da operação, chapéu. E então tinham terminado de fazer uma operação assim complicada, mas ela estava lá para baixo e o doutor disse, só viram a Eduarda, não fazemos a operação. Estive lá 6 meses, o doutor Gentil Martins. Fazemos a operação e ela veio no domingo para fazerem a operação na segunda. Ao sair do autocarro caiu, partiu as pernas ambas duas. Pois, ela já não tinha Pois, já fé. tinha de ser. Até que no dia que morreu, todo dia me rogou a minha mãe, mate-me tantas vezes, me dizia, oh, minha mãe, mate-me. Eu dizia assim, oh, minha filha, eu levava já o carro para a brincadeira, como é que queres que te mate? Olha, compra um cepo dos cortadores, vai buscar ao talho que lhe emprestem um cepo, põe-me a cabeça por cima e corta. Eu disse, já meu filho, agora já cá não há talho, não tenho cá um cepo para ir arranjar, e falámos assim, para ir arranjar agora um homem com uma motosserra para me botar um sobreiro abaixo para fazer o cepo, demora muito tempo. Não, hoje ainda não pode ser, e nesse dia mesmo morreu, coitadinha. Então este senhor nasceu em 31 e casou-se, hein? Casei-me com 27 anos. Casou-se já velha. Hã? Já se casou velha. Oh, não me casei velha. Foi quando me apareceu o homem. Disse que o casamento e a mortalha não são estalha, e é verdade. O meu homem não era daqui. Era da Régua e era sapateiro. E era um grande sapateiro. E então um senhor ali que ia buscar fornecer-se para fazer as solas à régua, conheceu a Lara ali de Pradela e quis montar aqui uma oficina, mas como ainda não tinha assim muita prática e tudo, trouxe-o para cá. Ele era nosso vizinho, estava ali numa casa de uns amigos que o acolheram com quem estava, éramos muitos amigos, e estava sempre assim por ali na conversa, muito conversador. Ele arranjou, havia logo 3 ou 4 raparigas que o queriam.
Mas ele não se... Ele virou-se para a senhora. Pronto. Mas isto foi arranjado por as 8 raparigas, que ele gostava de mim, ou não. O meu pai que até já me tinha oferecido, porque eu já estava de uma certa idade, já ninguém me queria, porque disto, porque daquilo. Ele, então um dia, disse, ele sabia, nós estamos ali vizinhos, e ele era assim muito bem disposto, muito bem falante e tudo mais. Diz, tenho lá livros muito bons, se quiser eu vou lhe emprestar um livro para ler. E lá me emprestou o livro trazia uma carta a pedir-me namoro. Isso era bento. Lembra-me esta história do livro e da carta. Havia cá um senhor juiz, uma gente de muita categoria, não sei se o seu pai algum dia lhe falou nisso. Como se chamava esse juiz? Lima. O doutor António Luís de Freitas. Foi governador civil de Bragança. No Pombal já houve 4 governadores civis daqui. Sim, já saíram daqui 4. 4 governadores civis daqui. Foram esses dois que eram irmãos, os Freitas, não é? E era o meu primo, o Raul Lima. O Lima e o doutor João Noronha. E o João Noronha, foi. Mas então eu estava a falar disto, meu Deus. Estava a falar que veio a carta dentro do livro. Do livro. Então, este tal juiz tinha uma sobrinha cá, que era a dona Candidinha Farrecas, ou comulente de Coimbra, o doutor Farré. E ela andava lá a estudar em Coimbra, e ele um dia, o doutor Farré meteu-lhe uma carta, também pediu-lhe o livro para dar a lição, e meteu a carta dentro, em 64. E ao meu Nuno já em 72. Pois. Mas foram todos Pronto. 25 Portanto, 64 mais 15, anda mais ou menos por 25 de Abril. Não se lembra-se tanto se era antes ou depois do 25 de Abril. Não me lembro disso. Se era antes ou depois do 25 de Abril. Que elas foram. Porque eles foram para Bragança. Foi. Bragança, Foi. daqui. Ora, a Zira que nasceu, por exemplo, em 60, foi com 10 anos que elas fizeram. Então foi em 70. Foi só 10 anos e, Sim, portanto, então foram. Está bem. Nessa altura elas iam de comboio. iam de comboio e vinham, ia-se a pé até aqui até ao São Lourenço. Como é que iam daqui ao São Lourenço? Uns a pé, ou a cavalo, tínhamos o cavalo e eu no cavalo. Quanto tempo demorava aí de cavalo? Esse cavalo demorava quase 1 hora a chegar lá. Pela estrada antiga, pelo Por caminho, um caminho velho, ainda nem em havia pedra, em estrada, pedra. em pedra. caminho romano. Não, esse caminho, não, havia já outro, o caminho romano ia assim por cima Lá por ao cima, alto, sim. descia para baixo, e este já ia assim, desde a igreja, sempre ao correr daquele vale, dava uma volta. Então, ao já é correr pelo sítio daquela da estrada. Sim. E era assim. por aí que ia de cavalo. Era por aí que iam os cavalos. E descarravam o vinho todo, e em carros de bois, o vinho em pipas, e era já, havia aquele caminho para os carros levarem o vinho à estação. Ainda não havia outro meio de escoar os vinhos, era em pipas. E algumas furavam-nas todas por o caminho para beberem no vinho e... Foi. Era. A estrada que foi feita do Tua, a Carrazeira, e depois ali na Portelinha, tem um ramal para aqui. Mas a senhora foi muitas vezes de comboio a Bragança. Eu fui, ia lá. E ao Porto? Foi muitas vezes ao Porto? Não, ao Porto não tinha lá ninguém, agora que já tenho ido desde que os meus filhos casaram. Mas naquela altura, quando os seus filhos, antes de 25 de Abril, quando os seus filhos eram ainda miúdos, nunca tinha ido ao Porto? Não. De um comboio? Não. E à régua? A régua tinha ido, mais que uma vez. Então, e quando se ia daqui? Íamos, olha, ainda me lembro aos 8 anos ir à festa da Senhora dos Remédios, ela ia a gente de comboio até a régua e lá apanhavam uma caminhonete e ia até Lamego. Ainda me lembro de alguns anos irmos assim à festa de Lamego. Os meus pais eram assim muito bem dispostos para andarem nas festas e nas coisas. Cheio, tinha irmãos Eu? ou irmãs? Só tinha uma irmã. Eu só tive uma irmã. E olha, vou-lhe contar outra anedota, já que vem das anedotas. Quando a minha irmã era 2 anos mais velha do que eu.
E tinha umas orelhas assim muito pequenininhas. E eu tinha umas orelhas grandes. E eu dizia assim para ela, olha, eu sou burra, tu és cavalo. Porque os burros têm as orelhas grandes, eu tinha as grandes, era burra. E ela era pequenina, era cavalo. E a minha mãe, quando nos ouvia com esta conversa, dizia-nos assim, olha, orelhas grandes, sinal de longa vida. Orelhas pequenas, vida curta. E a minha irmã, aos 55 anos, morreu. Uns ditados. Já é incerto. Aos 55 anos. Não conhecia. E eu dizia assim, eu não quero morrer muito velha. Eu queria morrer assim 9 anos. Dos 60 e pouco já podia ir agora cá assim com estes velhinhos que para aqui e outro para ali. E eu já estou com os 80, ainda caindo. E ela foi-se assim dizer. Doente. Teve um cancro na garganta e pronto, e partiu. Mas a Dona Florinda, ora diga-me lá, ainda se lembra dos tempos em que aqui do Pombal para o transporte das pessoas e das mercadorias para a linha do Tua era muito forte, não era? Era, pois daqui é que soava tudo. O vinho que aqui escolhia foi sempre uma povoação de muito vinho, ia todo, a não ser para algum taberneiro da vila ou assim que vinha com carro de bois, ia num carro de bois até à vila, mas ia tudo para baixo. Nessa altura, para ir daqui à vila, ia-se por onde? Olha, ia-se daqui ao Amedo. Ias por estas serras acima, passava-se o Ribeiro do Torno, chegava só ao Amedo, subia-se ao alto da Pranheira e descias para a vila. Era assim a pé. Não iam a Paradela? Não. Era direto ao Amedo. Então, em quanto tempo demorava? Quanto tempo? Demorava-se muito. 2 horas ou mais de caminho. Era assim. Devia ser mais. Era. Iam à feira. Vamos à feira todos. Mas a pé ou a cavalo? Dia 10. Toda a gente tinha, praticamente toda a casa tinha um cavalo e um burro. Ia uns a pé, outros a cavalo. Tive uns primos que foram com o pai à feira, levou os pequenos à feira, eu ia a cavalo no burro, passaram um torrente só um pinheiro, o da frente agarrou só o pinheiro. Eu ia que levava o burro por a eu depois fico lá agarrado a berrar, oh pai! E lá virou para trás. Valha-nos Deus. Mas havia então, Dona Florinda, aqui muitos carros de bois para fazerem estes transportes. Havia muita junta de bois. Havia para fazer muitos serviços. Qual era a população, mais ou menos, assim, antes quando a senhora era jovem? Era muita gente. Olha, que eu até devo ter aí no Ronaldo aqui do Pombal, um primo que também escreve para lá, que às vezes ainda dizia quantas pessoas. Havia cá bastante gente. Agora metade das casas está tudo vazio a cair, tudo vazio a cair. Mais de metade das casas não tem ninguém. E outras, uma pessoa. Está assim tudo. Uma, duas, e a maior parte delas ninguém. Então, e quando ia a Bragança, quanto tempo demorava daqui a Bragança, no comboio? Ia lá embaixo ao São Lourenço? Ia ao São Lourenço, metia no comboio até lá. E era depressa que chegava lá? Não, daqui a Bragança, saías daqui de manhã e só lá para o meio-dia ou mais é que chegava lá. Depois eu tinha lá gente conhecida e dormia lá. E pronto. E havia muitos comboios? Havia muitos comboios, havia de manhã, havia ao meio-dia, havia à tarde, havia sempre comboios a circular para cima e para baixo. E nessa altura o São Lourenço tinha muita gente? O São Lourenço, no verão, era tudo assim à pinha. Aquelas casas estava tudo cheinho e sabe Deus às vezes como que se estava lá. A gente do Pombal só ia para o São Lourenço depois das vindimas. Já não havia muita gente fora. Depois o mês de outubro, que era o mês às vezes vinha só o santo, a missa dos santos ainda se tornava para baixo, que ainda estava lá nos banhos. Nós também íamos para lá todos os anos.
A senhora ia para lá todos os Todos anos, os anos. depois da vindima. Depois já vendi-me com os meus pais. Então quanto tempo é que ia? Hã? Quando? 15 dias. 15 dias. Alugavam lá um quarto. Levava-se um quarto e estava-se lá. E quando é que se comia? Hã? E fazia-se o almoço no quarto. Não, fazia-se, tinha uma cozinha para mais quantos quartos e toda a gente... Então ali- em qual das casas é que a senhora ficava? Havia 3 ou 4 sítios onde ficar. Havia muitas. E em qual dos sítios é que a senhora ficava? Olha, ficava naquela que se arranjava na altura para a gente ir. Havia por para aí 10 ou 12 quartos num corredor com uma varanda por ali abaixo. Sim. Para aqui. Havia em cima. E ia sempre à mesma casa ou... Não, era conforme havia Lugar. o lugar, elas estavam sempre preenchidas e conforme havia lugar. E quem é que lá estava? Eram gente daqui de... Gente daqui que estava lá e Pombal? alugava lá as casas e tomava conta daquilo. Era. E E foi- estava lá uma pessoa a tomar conta dos banhos. Então a senhora ia tomar banho todos os dias? Então, e às vezes à tarde já não tínhamos, às vezes andávamos lá até às 3 horas já está no tanque, que era de uns malheiros que cá haviam, porque já tenho ouvido falar de malheiros, não é? Tinham um salão grande e faziam lá bailes todas as noites. E então, eles faziam assim. Nós ou outras pessoas tínhamos o cavalo na loja e nos estava a fechar, não havia chaves, era só um cravelho. Eles iam à loja, aparelhavam no cavalo, iam a cavalo para tornarem a vir para cima. Quando os donos iriam de manhã para levar os cavalos, julgavam que eles estavam descansados, tinham ido para as caldas e trazê-los a cavalo para cima. Faziam assim. Então na casa dos malheiros todos os dias havia baile. Ai, havia muita gente. E concertina. E havia lá tudo, grafonolas. Não, era grafonolas, já vinham as grafonolas. Às vezes também iam, aqui toda a vida houve tocadores de fama, e às vezes também iam lá, mas em geral era tudo um grafonola. E no Pombal havia muita gente que se Puxa. dedicava à música, não era? Era. Havia os Baltazares, que eram todos fadistas. Cantar o fado e tocar o fado, era assim. E os das areias também, os ferreiros? Ferreira, pois também ainda eram parentes da coisa, eram parentes dos senhores dos ali, meus pais. mas cantavam muito bem, muito bem. Então e a senhora ia para São Lourenço? A senhora ia para São Lourenço com os seus pais? Com os meus pais. E a irmã? A minha irmã não. Primeiro ia metade da família, a minha mãe e a minha irmã, e depois ia eu e o meu pai, para não estar a casa sem ninguém e pronto. Estava lá a trouxa, já não era preciso levar, fazia-se assim. E tinha que se levar o colchão ou não? Não, só se levava a roupa. A roupa e a louça para se fazer de comer e se comer. E a roupa, mas de resto não, estava lá tudo. Quanto é que pagavam lá? Lembra-se? Já não me lembro. Olha, a minha cabeça está louquinha com... E ia-se tomar banho todos os dias? Todos os dias Tomar guardava... banho ou beber água? Beber água, bebia-se sempre água de lá. Quem que não gostava daquela água, havia umas fontes que por ali, a gente ia lá, cá abaixo na linha do caminho de ferro, ia-se lá buscar a água num regador ou num cântaro para se beber, que não era da coisa. Mas muita gente bebia da do São Lourenço e até diz que fazia mesmo muito bem. Havia gente que curava E a senhora doenças. achava que lhe fazia bem ou não? Ou não lhe fazia nada? Fazia bem, a água de São Lourenço foi toda a vida. Então e a senhora, ele tomava banho no tanque todos os dias, era? Todos os dias. Também havia para banhos quentes, havia umas banheiras onde já davam banho quentes às pessoas. E onde eram as banheiras? Eram logo pegadas nos quartinhos, pegadas ao tanque grande. E que aqueciam a água. Era. Então Aqueciam a água e depois ia para as torneiras, para as banheiras já quentinha e pronto. E tomava Portanto, bem. ou se tomava banho no tanque ou nessas banheiras. Ou estas banheiras. Chegou a ir muita gente
Chegaram a ir a levar as pessoas em padiolas, que ainda não havia carros para irem, em padiolas e estarem lá, levá-los ao banho 3 ou 4 horas. Depois começavam a andar, ficavam bons. E para moléstia de pele, eu conheci lá pessoas, uma senhora da Espanha que já tinha corrido a Europa atrás de águas por causa da moléstia da pele e só aqui é que se dava, só aqui é que dava com esta água. E um dia a gente ia lá quase todos os domingos tomar banho. Andava lá e ao Pombal. Andávamos ou íamos a pé. E apareceu-nos lá dois senhores e lá começaram a falar comigo, assim, esta casa, aquela ali, aquela uma claiada de cantaria que era dos Lebres, ele disse que conhecia, e lá estivemos assim a conversar, e ao fim de falarmos nisto e naquilo que eles perguntaram, disse-lhe assim, ora bem, então nós já dissemos o que sabemos das nossas águas, agora também quero saber com quem estive a falar. Então agora também não vão dizer o que vieram cá fazer ao São Lourenço e ao coisa. E então ele disse, olha, eu sou fulano e vou-lhe dizer, este senhor é um geólogo do Porto, quis vir ver as águas e eu sou o diretor, era médico, sou o diretor das águas de Chaves, mas estas águas são muito superiores às nossas, porque o meu pai teve uma doença de pele e teve de vir para aqui curá-la, que lá não a curou. É? E quando iam tomar banho, ia sempre cada um sozinho ou era em grupo? Não, senhora, as mulheres iam todas num grupo e os homens também, então havia assim. Banho. Olha, fato de banho, umas cuequinhas e bem mau, não havia fato. Combinação? Diz. Combinação? Pois, era assim. Mas era em grupo então? Era em grupo, era. Às vezes éramos 20, costumávamos a caber lá. Então e quanto tempo tomavam banho? No banho, aí meia hora. Depois hoje já estavam 8, meninos, vamos a pé, vamos embora. Porque havia sempre muita gente, estava sempre as casas repletas de povo. E também vinha muita gente de comboio lá para... Ai, vinha muita gente, vinha muita gente de comboio. Olha, desde Bragança até debaixo do Porto, vinha para ali gente de muito longe para os banhos, muito longe. Vinha. Que alugavam os quartos. Alugavam nos quartos. E começavam mais ou menos a vir quando? Não havia lá nenhum médico, nem nada. Não, agora aqui este ano é que já foi para lá uma equipa médica a tratar dessas coisas, mas não havia ninguém, era só coisa. Mas vinha gente da Espanha para aqui. Lembra-se? Lembro, falei com uma senhora que eu tinha aqui um comércio e era quem distribuía o gás. E depois lá, desde que começaram a ver o gás, montaram, ou também puseram aquecedores a gás para aquecer as águas. E a gente ia lá levar o gás. E a senhora, foi uma empregada do senhor Chaves, que era pronto. E agora? Pronto, era uma empregada dele. Muito nossa amiga e também ia lá comigo levar o gás. E falamos com ela. Ela depois até queria levar a rapariga, era a Júlia. Ela queria levar a rapariga para a Espanha trabalhar com ela. Também tinha muito empregado e tanto falaram, tanto discutiram o que ela fazia. Vai que eu pago-lhe um ordenado superior. E ele dizia não. Enquanto precisei, foi o senhor Chaves que nos deu o pão e a coisa. Portanto, por dinheiro do mundo o deixava para ir para o pé de ninguém. Dona Florinda, uma coisa que eu lhe ia perguntar há bocado. Faziam lá refeições, Fazíamos. Não é? No São Lourenço. Havia lá onde comprarem carne e peixe? Ou como era? O peixe Iam, buscar ao rio? havia peixe do rio que vinha. E vinha também do comboio. O peixe vinha todo por o comboio.
todo o peixe. E saía ali, iam lá buscar, as peixeiras vinham de lá, vinham a coelho a cabeça desde do São Lourenço aqui para o Pombal, portanto vendiam lá. Iam lá. Carraseda também? Não, ainda vinha só do Tua, pelo comboio, as canastras. Mas as peixeiras eram só para aqui em Pombal ou também iam vender em Carraseda? Também iam vender por todo o lado. Olha, e então, pronto, a cabeça. Iam lá também os xixeiros matar cabritos, matar ovelhas, matar cabras, quartas e domingos, os sábados. E depois a gente comprava o peixe, o carne para 2 ou 3 dias, pronto, era assim. Mas mercearia não havia lá, ia daqui do Não, Pombal. lá havia, também havia. Lá houve uma pensão muito grande e tinha um comércio muito grande lá. Um ano, a minha mãe era aqui, ia para lá, era a cozinheira da pensão, tinham lá sempre muita gente. E onde era a pensão? Era na curva? Não, logo à entrada do coiso, há uma casa ali ao lado, quem vai para baixo, ao lado direito, uma casa grande com um terraço grande, era aí a pensão. Logo, na curva? Logo ao chegar À capela, há uma estrada que vai assim ali por cima, que segue para... não é no caminho que vai para... Mesmo ao lado, a capela fica aqui e a outra casa fica naquele toticinho ali à esquerda quem vai para baixo. À esquerda da capela, quem vai para baixo... Era na parte alta. Essa parte, era aí essa pensão. E quem era essa pensão? Essa pensão era de um senhor Luís Areias, que havia cá, do Pombal, iam para lá todos os anos, com aquela pensão estava aberta. E tinha lá um grande comércio, tinha mercearia. Um ano venderam lá 12 caixas de louça. Vendia muita louça que dizia Recordação de São Lourenço. E até um dia, que era um dia que fazer o que combinaram, de irem todos para a estação tomar chá quando o comboio passasse. E cada um levou o seu penico dos de lá da loja que estavam à venda para irem tomar chá por um penico para ver. E depois cantavam lá o fado, faziam lá muita pandiga no hotel, tinha fama até. Tinha. E essa era a pensão mais importante lá? Era a pensão mais... Era. Havia mais... Mas depois havia também as 2 casas, portanto, essa era do lado esquerdo, mas do lado direito, logo havia a seguir à capela... Há outra casa grande, que era da... E depois, a seguir, na curva... Outra casa grande, que era dos morgados de cá, e tinham outra do lado além, toda em cantaria. E aquela também esteve muitos anos de pensão, uma prima minha que esteve lá muitos anos a tomar conta das águas. E também dava pensão, chamavam-la Casa das Persianes, logo ali pegada à capela. Já está tudo a cair. Olha, mas nessa altura, lá a mãe do malheiro tinha muitas coisas lá. Já, ela era assim muito despeixada, puseram até um café e tudo, e ela também dava de comer. O que era assim, sabe Deus como era a comida. Ela diz que em meia hora matava um frango e fazia o arroz para dar aos coelhos. Veja lá como podia ser, era assim. Ela ficou com muitas casas lá. Ela ficou, pois tudo era só para só ter, não lhe importava nem de limpeza, nem de coisa nenhuma, era só... só queria gente e coisa. Pronto, era assim. Mas o povo sujeitava-se, não havia onde escolher, não havia remédio. A senhora fez a escola aqui, andou na escola aqui, foi? Foi, andei na escola, eu andei aqui na escola. Fez a 4ª classe? Só fiz a 4ª classe quando fiz os 10 anos. Fiz os 10 anos em abril e em junho depois fiz a 4ª classe. E depois pronto, fiquei por aqui. Só o que tenho feito toda a minha vida, tive muitos dias, muitas noites, me deitava à luz, que andei aqui ainda não havia luz,
a ler e ficava, até de manhã apagava a luz para me erguer para ir para o campo. Toda a minha, ainda agora lá embaixo no lar, tenho que estar, e agora ali estava com os livros, eu tenho que estar ocupada, ou a trabalhar, ou a ler, ou a rezar, não posso estar assim parada, tenho que ter alguma coisa em mente. Olha, li um livro, olha, e depois tive sorte, havia cá os tais Limas, seus primos, olha, o senhor Mário Lima tinha livros que era o fim do mundo, todos os escritores, que eu li tudo, pio a pavio. Ele vinha-me cá atrás, já acabaste o livro, já te levo outro. Ele tinha aquele cuidado, eles sabiam que eu gostava de ler. O senhor engenheiro Lima igualmente. Um dia levou-nos ao escritório, a mim tinha uma sobrinha que é a Dona Maria Leite, conhece, somos amigas dela, chamamos-a, eles, a mãe e o pai chamavam-me a filha adotiva. E ela ainda agora fala na filha e na irmã. É raro o dia que poucos dias há que não me telefone. Estamos assim, esta convivência. E então ele levou-nos um dia ao escritório, o senhor engenheiro, e disse-me assim: quando quiseres livros, tantos aqui onde escolher, e quando queríamos íamos lá, tanto eu como ela, coisa. E então li um livro dele que serviu-me de norma para muita coisa na minha vida. É um livro que tem por título Saúde e Amor na Vida Sexual, nunca me esqueceu. E aquele era um sábio italiano, que eu já não chamo, já foi há tantos anos, já não sei o nome dele. Mas dizia ele que o maior pecado que a humanidade comete é fazermos pouco daquele a quem Deus não deu inteligência, saber ou voz para saber andar, viver bem ou governar. E àquela pessoa a quem Deus deu sabedoria, inteligência, poderes e tudo, que nunca soube agradecer a Deus o bem que lhe fez. Dizia outra, por outra coisa, olha, não havia nenhuma mulher que, se não casasse, se arranjasse o par ideal, mas por qualquer coisa não encontrou, não casou, porque se encontrasse, casava. Olha, deixa-me mudar um bocadinho. Na altura, quem era o chefe de estação em São Lourenço? Olha, houve lá muitos, houve Então, muitos. quem é que se lembra deles? Ainda há por aí alguém que tenha sido... Não, já não há ninguém. Os últimos que lá esteve era um senhor do lado baixo do Alentejo, muito nosso amigo. E até já vieram cá, depois disso, estar comigo algumas vezes aqui em casa para recordar o São Lourenço. Esteve muito tempo, havia cá um Manuel Pinto que esteve muito tempo de chefe, ali pouco tempo esteve, mas esteve noutras estações dos caminhos de ferro, pronto. Ainda esteve aí, esse Manuel Pinto era meu primo, era das Areias. Quem? Era o Manuel Pinto, não era? Não era um Pinto. Era ferroviário. Era, mas não era esse, era daqui era mesmo aqui do Pombal, era assim. Mas assim, aqui do Pombal não houve muita gente lá a trabalhar na estação? Não. Nem por aqui perto? Não. Havia os carregadores, onde havia muita gente na companhia era do Amieiro. O Amieiro é que era muita gente, ou os carregadores, ou um comboio de maquinistas, e assim havia muita gente, agora aqui não. Mas o pessoal do Amieiro não vinha ao São Lourenço, ficava em Santa Luzia. Ficava o pessoal e eles iam para onde os mandavam, para muitas estações. Havia muita gente do Amieiro por essas estações fora de chefes e de carregadores e conforme, pronto.
Mas as pessoas do Lamieiro usavam pouco São Lourenço. Não, vinham muito para os banhos, também vinha muita gente para os banhos. Ah, era? Era, vinha Vinham a muita pé pela gente. linha. Vinham para pé pela linha, vinha. E vinha muita gente de todo o lado, de São Mamé, de Safra, de Francilhar. Toda a gente ia aqui das Areias, a Medo, toda a gente do Conselho ia para os banhos, ia muita gente. Quando é que começavam, Dona Florinda? Os banhos Os banhos? começavam logo em junho, Em junho? conforme Pois. as possibilidades. Uns iam mais cedo, outros mais tarde, mas era assim. Normalmente era a partir de junho. Junho até novembro. Até aos Santos. Até aos Santos, é verdade. Até aos Santos. Depois casou-se Depois e eu o seu casei. marido foi para a Alemanha. E depois eu casei-me e depois o meu marido foi para a Alemanha. Porquê? Porque fizemos uma casinha. Mas eu tinha sempre a família, muita gente e tudo mais. E depois era pequena. Precisamos fazer outra casa maior. Eu tínhamos o comércio, fiquei com o comércio e ele foi para educar os filhos, não nos podia educar. Então isso tinha um comércio De mercearia. aonde? Não, na tal casa onde vivia tinha uma loja. Aqui em Pombal. Aqui no Pombal. Olha, ao irem para cima, aquela casa tem umas escadas assim, um pátio, ao virar a esquina para cima, mais acima, ali é uma casa, uma que tem umas persianas verdes, era a dos meus pais, também já vendi. E a outra do lado de baixo, metesse um canelho para ali, era a minha. Vendi depois a um vizinho que também ficou com ela, pronto, e depois eu vim para aqui. Então a senhora Pois. foi para a mercearia e o seu E- marido foi para... Ele foi para a Alemanha e depois Em que venderam. ano é que ele foi? Hã? Em que ano é que ele foi? Em que ano é que ele foi? Que idade tinham os miúdos? Olha, o meu Nuno já nasceu e já ele na Alemanha já lá. Em que ano é que ele nasceu? O meu Nuno nasceu em 72, creio eu. Portanto, ele já estava na Alemanha há Já muito estava, pouco tempo. já estava há mais quantos anos? Então já. ele foi nos anos 60 ainda. Foi. E depois, Sua uma já- vez, As outras filhas já eram nascidas quando ele foi? quando ele foi já tinha 3 nascidos. 3? 3. 3 ou então quais eram os 3? Era o Nuno, o Telmo, a Alzira e a Eduarda. E depois o Nuno nasceu já e lá estava há uns anos foi, entre e... 60, foi para aí por 66. É isso? E depois, um Para onde dia... é que ele foi? Hã? Para onde é que ele foi? Ele foi para... Era preciso que me lembre. Hamburgo? Foi para a Alemanha ou para a França? Foi para a Alemanha. Para a Alemanha. Foi para Hamburgo? Bona? Então e porquê é que foi para a Alemanha e não foi para a França? Hã? Porquê é que foi... Eu não podia ir, tinha os meus pais já... Não. Porque é que ele foi para a Alemanha Eu- e não foi para a França? Não, porque apareceu aquela coisa de irem para a Alemanha e ele, pronto, apareceram mais e foi para lá. E pronto, esteve lá numa fábrica de... Não, Ferro? Hamburgo? foi para Hamburgo mesmo. E depois eles começaram a estudar e depois foi, Quantos anos lá esteve? esteve lá 15 anos. E depois um dia eu disse-lhe, olha, queres ir fazer uma casa à serra? Está cá o Lucas, estava esta cortinha em venda, ele era brasileiro, o dono disto, e veio para vender. Está cá o Lucas para vender a cortinha, compramos-lhe e fazemos lá a casa. E então ele escreveu-me logo assim que recebeu a carta outro dia, não me responda sem dizer que compraste. E eu lá fui, mas ele dividiu isto para ali um bocado, tinha uma casa dos donos do prédio por 150 contos. E esta parte aqui era tudo sobreiros, um sobreiro grande. E então este que era também que não vendia menos. Oh meu pai, vamos lá comprar. A rapariga maluca, que ele era quem
quem fazia as partilhas do povo todo era quem era louvado dos prédios e coisas todas. A rapariga maluca, agora dá tanto dinheiro por isto. Não pode ser, não vai, não compras. Mas eu, como ele me tinha dito que coisas, tinha cá uma pessoa muito amiga, que era uns caseiros dos Lebres. Cá havia uns morgados, que são os Lebres, não sei se ouviram falar neles. E então, nós éramos muito, eu e os tais Lebres, eles eram um pouco mais ou menos da minha idade, éramos muito amigos. Mas depois, eu fui lá, era o caseiro deles, e eu era quem fazia a escrita da casa. O caseiro não sabia ler e eu é que fazia tudo, tinha lagar de azeite e eu é que fazia a escrita e tudo mais. E éramos assim muito amigos. Eu fui lá falar com ele: ó, Sebastião, vai lá falar com o Lucas a ver se me tira alguma coisa à casa, porque senão o meu Agostinho a toda a fina força quer comprar. E agora ele lá foi e viu-me dizer no instante: vá depressa, se é comprar é já, que o Ernesto me comprou a outra parte, já foi ter para meia ali a um prédio para ir buscar para pagar. Eu chego a casa, meto um pouco de dinheiro ao bolso e vou ter. Ele andava aqui, vim ter com ele: ó senhor, vamos lá combinar isto. Então não tira nada. Não senhor, então pega lá o sinal e pronto. Quando os outros vieram, já tinha o sinal na mão, lá ficou. Disse ao meu pai que só foram 100 contos. Mas depois soube-se logo, foi o diabo. Anda lá o teu homem a ganhá-lo. E o marido da sua prima, da Maria Calvário. Sim, o Garcia. O Garcia. Desde que ele vindo, você há de ver, há de dar uma malha que você há de ver. Ele a ganhá-lo lá e você cá a destruir assim tudo. Ora, de maneira que eu estava assim até bastante preocupada. Ai, meu Deus, então eu fiz assim, não é? Mas Nossa Senhora, olha que me tem acontecido coisas na vida. Olha, Nossa Senhora deu-me um sonho, alguém que me estava a dizer: não te aflijas que não comprastes mal. Ia por aqui abaixo, diz assim: tu vais ver o que te vai acontecer. Ia por aqui abaixo, ao chegar lá embaixo ao fundo, ao descer uma perdinha, virou-se-me uma pedra e chegou ali um assento de água. Foi um rio cheio de água por ali abaixo a correr. Olha, vês, já vens aqui onde fazer umas hortas e ter tudo aqui em casa. Eu fiquei assim muito admirada. Vieram para cá, ainda vieram os catrapilas do Alentejo, catrapilar isto, botar este sobreiral abaixo e catrapilar tudo como estava. E ao fim de catrapilar eu disse ao meu pai: ó meu pai, ouça lá, o senhor se os homens fossem lá embaixo onde eu sonhei com a água, a ver se era verdade que o catrapila a ver se estava. Olha, não afundou 1 metro. Foi aquele rego de água que eu vi nascer debaixo daquela pedra, correu logo por ali abaixo. E o campador também queriam ver que eu fizesse, quando fiz a casa, que fizesse aqui um furo para ter água, eu aqui a ver se havia água, e fui lá ver e disse: olha, o poço ainda está errado. Era mais 2 metros para além para apanhar a veia, que passa aqui uma veia. Mas a água que nasceu não era daquela veia, era da veia que vem por aqui, por coisa abaixo, que sai ali num nascente. E vinha mesmo assim à tona da água. Mas aqui passa tanta água, que dava para esta povoação gastar quanta quisesse, ainda sobrava. E eu sempre ouvi dizer, já aos meus pais, passava aqui nesta veia de Seixos, uma coisa de água tão grande, que fazia andar o moinho e movimento da beira. Vejam lá, passa ali pela borraceira, atravessa o Douro e que vai lá cheia de água. Ainda tem aqui uma espécie de uns canais de pedra, aqui ao lado, não é? Se calhar era onde passava a água. O seu marido emigrou, portanto, por volta de 66. Foi dos primeiros ou já havia muitos imigrantes? Não, foi quando começou a ir daqui a gente para a Alemanha. Foi muita gente aqui para a Alemanha? Ainda foram alguns. Foi E o... para a França? Hã? E Para a França também ainda foi mais de quanta gente, ainda lá. Na França ainda há mais de quanta gente daqui lá. Agora na Alemanha já não há ninguém. Já morreu um que estava lá, que foi o meu Agostinho depois que o chamou para lá, e mais 2 ou 3
pronto, ficou tudo assim. Já cá nem há ninguém no Pombal. É verdade. Quando ele emigrou, como é que ele foi à Câmara ou foi assalto? Não, foi com documentos tudo legal. Já, sim, Foi à Câmara, foi. registou-se. Depois vieram aqueles coisas para chamar, aqueles convites para irem, eles, pronto, havia algum engadiador que andava a saber, eu já não sei, que a cabeça já não presta, foi para falar e passou. Foi um mediador que falou com ele. Foi um? Um mediador que... Foi. Ele era um mediador. Já não sei. Lembra-me lá agora disso, já foi há tantos anos. Quando montou o comércio, deixou o sapateiro. Só deixou o sapateiro quando foi para a Alemanha. Tinha muita freguesia. E fazia calçado para muita gente da Carrazeda e para todo lado, que era assim. Era o único, não? Havia assim. E de maneira que teve lá mais quantos rapazes a aprender. Era o único que havia cá, É. Agostinho. É. Mas em Carrazeda havia sapateiro. Na Carrazeda também havia. Para o Amieiro havia, fui muitas vezes mesmo em pequena para o Amieiro, tínhamos lá uns senhores Cardosos, uma gente muito rica e muito coisa, dos Cardosos do Amieiro, tinham até umas quintas grandes aqui na Carrazeda e ali em Linhares e prédios ali em Misquel, não era em Misquel, é do outro lado, Arnal. Não. E então eram muito amigos dos meus pais, eu ia para lá tantas vezes aos 15 dias com eles e tudo mais, foi assim uma vivência, éramos todos muito amigos. E era o Pinhal, também ia só ao Pinhal, mesmo também à Brunhada às vezes, havia assim esta ligação daqui da Paradela que é daqui, pronto. Abreiro? Não, para além já não se ia muito. Já não se ia muito Não. Só iam às feiras E a Carlão? a Carlão. Então, havia alguma, mas não havia assim muita convivência. Ia-se à feira ao Candedo, pessoas que tinham os bois e os burros, era feira de criação de crias e era lá ao Candedo que iam. Outras feiras também assim de boizinho, de bezerros, porque corriam. O meu avô foi criado com um tio padre, até aos 22 anos. Ele criou em Seixo de Manhosas, ele queria lá casar lá com uma rapariga qualquer, ele não gostava dela, fugiu para cá e depois nunca mais o tio veio saber dele, nem ele do tio, nunca mais. Depois cá veio para aqui, cá se casou com a minha avó. Porque há algum tempo era assim, chegavam a casar muita gente de 12 anos. Havia muitos casamentos de 12 anos que casavam por causa de juntarem as fortunas, os haveres uns com os outros, casavam assim muita gente de 12 anos. E então também casaram assim uma irmã do meu bisavô, de 12 anos. E tiveram 12 filhos. E então ele casou Aos 25 anos, com a minha. Mas, pá, olha, ele depois de casado, ele nunca tinha trabalhado, nunca trabalhou. Nunca me lembro a ver o meu avô fazer nada. Mas tinha um grande casal, um prédio muito perto, ia andando cada ano o seu, foi empenhando, até que já tinha a casa toda empenhada. Ele pensou em ir para o Brasil e foi. Deixou um tio meu, com 12 anos, já entrega uma junta de bois, porque ele já colhia umas 15 ou 16 pipas de vinho e naquela altura ele já se entregou do trabalho, da lavoura e das coisas. E as minhas tias também trabalhavam, e a minha mãe. A minha mãe conta-me que neste tal senhor juiz que cá havia, as minhas tias-avós eram todas afilhadas daquela gente, eram assim muito amigos. E a minha mãe pequenina que ia para o pé dele, ele que lhe ensinava muitas cantigas e que lhe dizia assim muitas coisas. Oh Maria, olha assim, oh Maria, olha assado. E que lhe disse, olha Maria, eu já não vivo,
Mas tu vais tomar conta, ficas cá e tomas conta. Daqui por 50 anos, 2 ou 3 para trás, ou 2 ou 3 para a frente, já há luz elétrica no Pombal. E a minha mãe tinha sempre aquilo em conta. 48 anos certos. E depois era assim uma vida. E depois, Olha, diga uma coisa. Quando era nova, quem era o padre de Pombal? olha, esteve cá um padre Leandro que só esteve cá 7 meses, foi para Sossães e lá esteve até que morreu. E depois esteve cá um padre Luís, que era do Minho, esteve cá muitos anos. E depois chegou a estar cá um padre Veiga aqui da Carrazeda, outro que esteve cá também, mas pouco. Não houve cá um padre de Moncorvo? Um padre de Moncorvo foi ainda antes de eu nascer. Padre Seixas, não era? Hã? Era o Padre Seixas. Era, deixa ver se eu me lembro. Acho que era Seixas, não me lembro. Era o senhor reitor. É. Como é que se chamava? E não tinha uma série de filmes, teve uns filhos e filhas? Teve. E um primo carnal da minha mãe casou com uma filha desse padre. E como é que ele se chamava, afinal, vamos lá ver? Deixa ver se é preciso que eu veja se a cabeça está cá Não para. era Seixas? Não era o reitor Seixas? Não se lembra da Dona Florinda? O Seixas? Não, Não? não. Então, Era disse que uma das filhas casou com? Com um primo carnal da minha mãe. Salgado? A dona. Salgado? Podia-se chamar Salgado? Não. Eu bem pedi a Deus que me desse cabeça para responder, mas ela está Mas tão. então isso foi antes da senhora nascer, hein? Muito antes, era muito antes. O pa- Era o padre, o senhor reitor. Pronto. Tinha muitos filhos e filhas. Lembra-me, o padre Veiga esteve cá. Lembra-me de outro padre que eu queria me lembrar. Dona Florinda, conte-nos lá as histórias que se lembra da ligação aqui do Pombal à linha do Tua. Das Há ligas. muitas histórias, não há? Que têm de ir. Muita gente iam à feira de Mirandela também. E então, era por comboio que se ia à feira à Mirandela. Ia ao Caixão, ia toda para. E para Bragança, tudo por aí fora, era sempre pelo comboio, não havia outro. E assim vinha-se no mesmo dia. Conforme, se não há para Mirandela, e assim vinha-se no mesmo dia. Agora para Bragança já era assim muito longe, já tinha que ficar lá. E ao Caixão o que é que iam fazer? Iam ao pão? olha, no ano da fome, no ano. Nossa, Foi ano da fome. olha, o ano da fome foi de 1940 a 45, que chegou a bagaço, que deixou de haver farinha e tudo, e foi tudo racionado. A gente ia à Carrazeda, 1 quilo de açúcar por mês e 1 quilo de arroz, e ia assim buscar estas rações. Mas graças a Deus havia cá uma forneira que ia à Ribeirinha, e por aí acima que ainda havia, que os moleiros ainda lá arranjavam pão e elas traziam 3 alqueires de pão para fazer uma cozedura, veja lá. E então arranjou lá na Ribeirinha uma família que tinha muita gente e tinha muito açúcar e não consumiam. E então essa padeira trazia-nos o açúcar para a gente gastar e dámos meio litro de azeite por 1 quilo de açúcar. Pronto, eles não tinham azeite, quantos quilos de açúcar trazia, levava tanto, 2 quilos de açúcar, 1 litro de azeite, levava assim, e tivemos sempre à fartura. E então também davam uns tantos quilos de farinha de trigo. E nós, que a minha mãe que fazia, bem, já não há pão, não há, fazíamos. Ora, como é aquelas. Bolas. Não, fazíamos assim na sertã, Fritas. aquela farinha que se espalha assim, como é que se chama? Vê que eu já estou uma tola. As bolas fritas.
Tipo kebab. chamam-se talaças. As talaças. Punhamos com as talaças, é uma farinha muito rarinha, acertar metade de azeite, botavas uma colher de farinha, sandias assim, tiravas, cobrias com açúcar e era assim que tomávamos o café todos os dias. Deixa-me voltar à história do ano da fome. Quanto tempo, foi muito tempo que demorou aquilo? Ainda foi uns anos. Foi. Quando a senhora se casou, já tinha passado. Olha, eu lembro-me a minha mãe chegar da escola e muitas vezes ela me dizia assim, olha, o almoço ainda não está pronto. O almoço ainda não está pronto. Está cá já esta cesta cheia de batatas com este panelinho de azeite. Vais levar à lenha fulano que não tem lá nada para comer. Olha, vais levar à lenha. Lembra-me assim muitas vezes. E muitas vezes dizia assim aos meus companheiros da escola, olha, vem comigo por minha casa que o almoço que a minha mãe me deixou chega bem para os dois. Eu ia com Nessa eles. altura a senhora ainda andava na escola? Já tinha 14 anos, em Mas, 45. não, mas quando eu andava na escola já havia assim muitas necessidades. Graças a Deus. E a minha mãe dizia sempre assim, a gente aprende mais com o exemplo do que com a palavra. Olha que é preciso fazer-se assim, olha que é preciso passar, porque a palavra esquece e o exemplo não esquece, e é verdade. E eu conto-lhe uma história que aconteceu com a minha filha, com a minha Alzira. Conhece a minha Alzira, não conhece? Era perucha e eu tinha o comércio e eu saía de manhã para o campo, vinha só depois às 9 horas para abrir e vi lá uma garota sentada nas escadas. E eu disse, Virinha, tu que estás a fazer? Olha, eu vim trazer aquela coisa, não sei que tinha emprestado no dia atrás à mãe, vim trazer, que a minha mãe já estava a servir, já não precisava, vim-lhe a trazer, está bem. E então o que estás a fazer? Olha, eu já me ia embora, mas a Zirinha disse-me, quando eu ia já aqui no fundo das escadas, Vira, espera aí que eu já vou. E eu agora estou à espera que ela venha a ver o que é que ela me quer. Eu lá encosto-me ali ao fundo das escadas, à porta do sótão, ali a olhar a ver. Lá aparece ela no cima das escadas, com uma tigela de marmelada assim nas mãos. Zirinha, para que é a marmelada, minha filha? Para que é? Tu quando cá vem algum menino dar sempre alguma coisa. Eu não sabia o que lhe havia de dar. Fui buscar a marmelada. Autêntico. Então, mas esse ano da fome de 45 foi assim muito forte, foi mesmo mau? Foi uns anos muito, foi tudo racionado, não havia, chegou um pão naquele tempo a 20 escudos, um pão santainho. Era nessa altura que ia caçar com o seu pai ali, ou não? Já tinha? Era nessa altura que ia com o seu pai à caça? À caça aos coelhos. O meu pai era terrível, olha, eu andava, desde já aos 9 anos, iria de manhã, não precisava que ninguém me chamasse, iríamos de manhã, ia a um prédio que fica quase ao pé do rio, longe, antes de ir para a escola, ver os enxoeiros e as jabuízes que ele tinha, ele era assim muito caçador e tínhamos enxoeiros, sabe o que é um enxoeiro? Não sabe? O enxoeiro é uma gaiolinha, assim com 4 pedras quadradas e uma tampa com este livro também de pedra que se põe por cima. Tapa-se aquele buraco que fica ali, com os pauzinhos e com os musguinhos por cima a fingir que é um caminho que está ali. Mas põe-se um trabalhão na pedra aqui, com os feijõezinhos pequenos, para a perdiz e por aquele caminho abaixo, e vai picando os grãos, os feijões pequenos, até que chega ali. Vai buscar o feijão que está debaixo do trabalhãozinho, a pedra cai por cima, aquilo cai para dentro e ela fica lá no enxoeiro. Fica lá viva. Eu um dia cheguei lá às leiras e quando lá cheguei senti levantar um bando de perdizes. Tinha logo ali um enxoeiro pertinho, assim, já ali caiu uma. Chego lá, abro o enxoeiro, mas não caiu. Fui dar a volta às jabuízes, ou mais para a frente onde havia umas jabuízes, e apanhei 2 perdizes e disse assim, põe-me lá por cima
porque com certeza a perdiz, por ele caiu a pedra do isfeiro de cima e fugiu, mas está para lá escadeirada a ver se a vejo. Ainda vinha assim, já a 20 metros do coiso. Ao subir uma paradinha, lá vejo a perdizinha que é corunhada ao toco da oliveira, escadeirada, não podia andar lá, botei as mãos, lá trouxe. A minha mãe, quando eu chegava à casa, dizia-me assim, olha, no dia que trouxeste 3 perdizes, diz ao pai que só foram 2. Porque uma vai estudar àquela pessoa que está doente, ou vai à tia fulana, ou assim. Era assim. Então, voltando ao ano de 45, como é que começou a fome? A fome começou a não haver mercearia nos sótãos, a não haver nada. E porquê é que não havia mercearia? Não pergunte, ainda era miúda, não posso dizer, mas foi assim um ano de muita miséria. Não havia, escasseou o pão, não havia nada, pronto. Era tudo lá por senhas. A gente ia... E para ir, onde é que ia buscar as senhas? Ao Carrazeda, ia-se lá à Câmara buscar a senha e depois havia aqueles sítios que distribuíam tantos quilos para eles, tantos, pronto, conforme as pessoas, assim era a coisa. Quantas pessoas mais ou menos havia por casa nessa altura? Ai, Qual era a família, assim, o número de família? Filhos? 5, 6? Havia alguns até de 12. De 12? Havia famílias que tinham 12 filhos. E 4, e 6, e 8, e alguns também só um, era conforme Mas calhar. havia poucos com um só? Muito poucos, não. Agora, a que caminho, ainda vi destes dias um comentário na televisão que vai-se acabar os tios e os primos. Porque só cada família vai arranjar um filho e depois nem tem tios, nem tem primos. Aboízes são um pauzinho deste tamanho, sim, com uma haste de um sombreiro lá espetada. Sim. E depois aquele pauzinho enterra-se no chão, sim, aquele haste do sombreiro ali na ponta, prende-se-lhe um fio, dá-se-lhe uma lançada, e está aqui, e vai ali no chão, limpa-se aqui um bocado o terreno, e põe-se-lhe uma pedrinha, onde se põe também um travilhãozinho daqui do arame ali, e com um feijãozinho pequeno, para ficar ali quieto. Olha, anda cá, vamos por aqui. Eu ia com ele, vamos ali àquela parede, vamos ali àquela parede, a ver se lá está um coelho. Agarrava num pauzinho de trubisco, deixava-o assim um bocadinho com umas lasquinhas, com umas fiarpas, coisas, e metia-o no buraco, dava assim uma voltinha com o coisa, se lá havia um coelho, o pelo agarrava só ao pauzinho e vinha já com o pelinho do coelho. Olha, está cá, mete a mão aqui por baixo, que eu cisco daqui. Eu ficava com as mãos aqui e eu por cima ficava, botava-lhe as mãos. Pronto, lá vinha o coelho. Outra vez chegava à casa e dizia assim, olha, anda cá ver o que eu aqui trago. Oh, o que é cá trazer? Um coelho? Eu já sabia. E nas tocas das oliveiras. Olha, e chegou a ver lobos por aqui? Eu nunca vi nenhum. E o meu pai disse que para ver o lobo que teve de ir a Sossens. Foi uma vez a Sossens e viu um lobo por um caminho que nunca tinha visto. Mas houve cá, havia. Então às vezes iam aí aos currais e matavam muita ovelha. E as raposas, não vinham aí aos galinheiros? Olhe, a mim, destes anos, tinha ali 11 cabeças e fui para a missa às 10 horas e quando da missa tinha lá subido pelo telhado, o vizinho do lado deixou um trator rente ao telhado, ela subiu, saltou para baixo para o galinheiro, matou tudo. Não levou nenhuma, mas lá se acarropitou pela rede e conseguiu que ela já lá não estava. Depois também, olha, já não quis mais nenhuma. Também andava sempre aqui uma raposa a dançar para trás e para dentro, mas agora colar, mas apanhavam assim aqui e dizia. E um ano eu andava com o lavrador e agarrei uma ninhada de perdigotas. Lá na vinha, trouxe-as para casa e metamos-as aqui numa gaiola e criei-as. Depois um perdigão dei a um primo, queria que o perdigão cantasse, era caçador, maluco.
Veio cá um cunhado meu que estava ali na pesqueira, quando andaram a fazer a barragem da Baleira, esteve lá 2 anos. E então veio cá e quis levar 2 ou 3 perdizes para dar lá a uns engenheiros. Depois tornou cá outra vez, olha, ainda vou-te levar as perdizes agora. Os outros não se calaram, lá levou, mas deixaram fugir uma. Quando a estava a tirar da gaiola, deixaram-nas fugir. Andou aqui 2 anos, nunca saiu daqui. Andava aqui por baixo, andava por ali. Quando a gente descia para baixo, voava para o lado, além para o caminho, mas tornava logo para cá. Ao ano adiante, ela voou, em vez de ir para ali, voou para ali, para aquele monte, veio um caçador, lá levou, pronto, fiquei sempre perdida. Pronto, é assim. Olha, os seus filhos foram para Angola, para a guerra? Não, não foi Nenhum ninguém, deles? não, nenhum deles. Um tirou comunicação social. E estiveram a dar aulas ali em Carrazeda e depois deu para Torto. E depois os outros, a minha Alzira é a professora de liceu, está no Porto. A minha outra filha queria ser médica, até como disse, esteve há algum tempo internada ainda no Santo António, estava muitas vezes. E por fim, um dia um médico no Santo António disse-me, olha, o melhor é levá-la para casa. Ela, estando a senhora, já não se quer com mais ninguém. Não está a fazer nada, porque, olha, uma pessoa que é leiga em matérias de saúde e coisa, a gente diz-lhe, olha, vamos experimentar isto e aquilo e aquilo outro. Ela não sabe, aprendemos nós e tiramos conclusões, o que fazemos. Não podemos ter nada destas conversas com ela, ela ainda sabe mais que nós estamos a dizer, olha, deste jeito aquilo, e ela diz-me logo, olha, e depois isto e aquilo e aquilo outro. Portanto, o melhor é ir para casa, e cá eu. Ainda tive que pagar também santo e não sei quantos contos. Diz-lhe, não é preciso coisa nenhuma, a ambulância vai buscar, tenho que ir fazer a hemodiálise 3 vezes por semana. Mas eu bem tive ao fim de pagar tudo quando morreu. Tem sido assim a minha vida. Onde é que ela fazia a hemodiálise? Íamos a Macedo. Macedo ou a Mirandela? A Macedo. Olha, e o seu, Mas filho, agora- o seu filho que morreu ano passado, era o mais novo, era? Era o mais velho. Aí o mais velho. Que tinha nascido quando? Em que ano? Nasceu em 1900 e, creio eu, 58. Uhum. Tá bom. Portanto, nem ele nem o outro fizeram a tropa no ultramar. Não, ninguém fez nada. Nem não foi à tropa. O mais novo também foi para a universidade e então esse mais novo era muito inteligente. Passaram um diploma na universidade, depois quis ainda acabar, antes de acabar de se formar, ainda faltava o último ano de engenheiro, veio para ali, para a Carrazeda, para aquela casa que faz os projetos para a Vanguarda. Trabalhar para a Vanguarda, mas depois ele fazia os projetos, mas depois tinha que lhes assinar um engenheiro que já tivesse o diploma. Depois ainda esteve a dar aulas, ainda estou assim. Depois casou-se e disse, eu quero vou fazer o último ano de coisa. Esteve o último ano. Tenho um diploma, em 5.000 alunos foi o mais bem classificado da universidade. E então o professor dele, maluquinho com ele, olha que tu escusas de comprometer com ninguém. Para onde é que te levar é que vais comigo. Olha, depois disse ao senhor, tens-o aqui, mas olha que é preciso. No dia que eu aqui chegar, já foi quem andou a dirigir as óperas do Alqueva, lá embaixo no Alentejo.
Depois foi preciso ir ele, o outro quis ir a Lisboa por causa da universidade e a Coimbra. Tem que ir sempre com ele, vai sempre com ele. E disse-lhe, olha, ainda te vou fazer outra coisa, desculpa lá, mas um dia por semana tens de vir aqui à universidade, ver o meu escritório e pôr uma escrita em dia que eu já não... E agora já se reformulou, dito o senhor. Já está o teu amigo, o senhor. Então, o senhor trabalha como engenheiro. Trabalha de engenheiro. Diz, até já tem ido para fora por conta da companhia. Ainda esteve agora uma temporada em Marrocos, em obras. E então diz-lhe ele, olha, eu agora já estou reformado. Até o teu amigo, o teu professor, já se reformou, mas agora está perdido. Não sabe o que há de fazer. Agora já disse que vai plantar uma vinha e que vai, e já tem um rebanho de vacas, já tem 30 vacas. É assim uma vida, graças a Deus. Esse professor é de Braga? Hã? Esse professor é de Braga? Esse professor? Sim. Não, ele estava na Universidade do Porto, não sei de Na onde. Universidade do Porto. Mas não sei de onde é. Não lhe posso dizer que não. Mas o que ele me tenha dito, a minha cabeça já não presta. Olha, dona Florinda, vamos recuar assim uns aninhos atrás e diga-me uma coisa. Ainda se lembra ali da Brunheda como é que faziam a travessia do rio antes de haver a ponta? Era de barco. Era de barco. E no verão havia umas pedras de onda e passava-se a pé. Levantava ao vale. Eram umas poldras, chamavam E o as barqueiro de As onde era? poldras. 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 E o barqueiro de onde era? O barqueiro era de lá da Brunheda, com certeza. Lembra-se quando é que foi feita a ponta? A ponte da Sim, Brunheda Da Brunheda? ainda não foi há muitos anos. Não. Não se lembra da inauguração. Vai nos anos 50, não? Ah, não, já foi muito mais tarde. Foi mais tarde? Nem, Nos não. anos 70 não, foi mais cedo. Foi mais cedo que Santa, a ponte da Brunheda? Sim, pai, anos... Não, não foi. Anos, volta de 1970. Pouco antes de 25, pouco antes de 25 de abril. Não era miúda, lembro-me da inauguração da ponte da Brunheda. Lembras? Lembro, eu tinha pai os meus 12 anos, tenho 62.